Meus amigos, nesse vídeo eu quero falar sobre os erros de tradução que existem nas nossas Bíblias de língua portuguesa, que são traduzidas do grego, dos manuscritos gregos, né? Você vai ouvir aí que os escritos originais do Novo Testamento é em grego, né? Eu discordo. Desde quando eu fiz o seminário teológico, né? Quando eu fui estudar a matéria do grego, eu fiquei muito chateado, porque o professor ali falou sobre as muitas variantes que tinham de erro do grego, né? E eu pensei comigo, falei, poxa, com tanto erro que tem aí agora, né? Como que eu vou saber os versículos que estão certos, que estão errados? Qual a tradução que é correta, que é o certo? Então eu sempre tinha uma insegurança com os manuscritos gregos, mas como era ensinado que existia originais só em grego, então a gente acreditava em tudo, né? Até que a gente foi estudando mais, a gente foi pesquisando e a gente chegou ao conhecimento que existem manuscritos antigos em aramaico também, que data ali o quarto século, né? Datam o mesmo tempo do grego. Existem textos em gregos ali que datam o século quarto, quinto e até posteriores, e assim também existem os manuscritos aramaicos que datam também o século de número 4, né, o quarto século da igreja. E estudando os pais da igreja, pessoal, alguns pais da igreja, Jerônimo, comentaristas também estudiosos como Eusébio de Cesareia, Egésipo, são tudo homens ali que viveram, né, no século 2, 3 e 4, 5 da igreja. E todos eles escreveram que o Novo Testamento ali, os evangelhos, eram escritos em aramaico e traduzido para o grego. Então, existem documentos de pessoas que viveram naquela época, que eles confirmaram que os evangelhos foram escritos em aramaico, né, e não em grego. E o grego é uma cópia do aramaico. E, por exemplo, nesse versículo que nós lemos aqui, a gente vai ver hoje um dos erros de tradução do grego do aramaico para o grego, né? Vamos ver a falha que os copistas, quando pegaram o original em aramaico, foram traduzir para o grego, como que eles confundiram o significado desta palavra corda que está aí, colocaram camelo no grego, e as traduções que temos hoje em português e inglês, onde pegam os gregos para traduzir os manuscritos, vem todos errados, todo com camelo. Mas por que erraram? Eu vou mudar a imagem aqui, pessoal. Essa daqui é uma peshita em aramaico, tá? Aqui é a nota de explicação. Nós lemos o versículo aqui em cima, né? Que é o 24. E do lado aqui tem uma nota explicativa dessa palavra corda, né? A palavra corda que é usada no versículo 24 é ganla. Ganla, irmãos, pode significar corda, camelo ou viga. E pelo contexto, a melhor palavra aqui é corda. Os irmãos concordam com isso também, não é verdade? Porque tem tudo a ver, né? Ó, passar no fundo da agulha. Deixa eu voltar a imagem certa aqui. Onde está? Aqui achei. Olha só pelo contexto. O que é igual a uma linha, só que é mais grossa, que dificilmente vai passar no fundo de uma agulha? Uma corda, né? Mas então por que os copistas em grego erraram? Porque eles não têm o conhecimento disso daqui, pessoal. Isso daqui, vamos ver aqui no centro, ó. Temos 4 palavras do alfabeto hebraico, que também é o alfabeto aramaico, que eles usam o mesmo alfabeto, tá? O hebraico e o aramaico é o mesmo alfabeto. Aqui temos 4 palavras. Sempre ler aqui diferente do português, tá, pessoal? A gente começa do fim para o começo, né? Vamos dizer assim. Aqui a gente começaria a palavra da direita para a esquerda, o hebraico e o aramaico é da esquerda para a direita, inverso. Então vamos ler ao contrário, tá? Ao inverso. Ao inverso aí nós temos a palavra gimel, que é um G, tá? Em português. Depois nós temos a palavra mem, que é o M em português. Depois temos a palavra lamed, que é o L em português. E o último, que parece um X, é a palavra aleph, né, em hebraico, e no aramaico é alaf. Aqui, pessoal, a palavra ganla, que é corda,
E aqui a palavra gamal, camelo. Mas se vocês verem, tá vendo que é as mesmas palavras, com fonéticas diferentes. Por exemplo, aqui ó, corda. Quando você vê que a primeira palavra aqui, ó, que tem aqui esse G, que tem um tracinho embaixo, pessoal. Esse tracinho significa que é a vogal A. O M não tem nada embaixo, depois o L tem um Tzinho como um T aí, né? Um tracinho com risco, também é A, tá certo? E o Xzinho final aí, que na realidade é um Aleph, ele não é pronunciado. Então, G-A, G, men, não tem nada, fica com som de M mesmo, L-A-A, e a última palavra não pronuncia, então fica Ganla. A mesma palavra, pessoal, só que as vogais aqui estão em lugares diferentes, ó. Aqui as vogais estão debaixo da palavra Gimel e Men. Então fica o que aqui? Gamal, porque a última palavra, esse xzinho que é um Aleph, não se pronuncia, pessoal, tá certo? Como não se pronuncia, vai ficar só gamal. Gamal quer dizer camelo, né? Só que onde está o problema? Hoje tem esses sinais vocálicos embaixo que nos ajudam a entender o som, o que se é o E, se é o A, se é um O, se é um U, como que vamos pronunciar esse G, se é H, se é G, se é Gui, se é Go, se é Gu, né? Esse M, se é M, se é Ma, se é Me, né? Mi, Mu, Mu. E assim o Lá também com Lá, Leli, Lolu. Por quê? A gente vai entender pelos sinais que vai estar embaixo. Aqui em cima tem esses sinais que vocês estão vendo aí, ó. Esses pontinhos significa E, esses três risquinhos, U, você está vendo acima aí? Tá vendo? Esses daí são sinais que ficam embaixo, do lado, em cima. E dependendo de qual é que está debaixo, no meio ou em cima, é o que vai dar a palavra de A, de E, de I, de O, de U, né? E nós vamos ver aqui que na palavra gamal, os dois sinais vocálicos na palavra gamal ficam nas duas primeiras letras, tá vendo? Sem sinal vocálico aqui, aí você tem que ler o contexto para entender o que é. E os copistas gregos, como na época, o aramaico e o hebraico não tinha esses sinais vocálicos embaixo, hoje tem, tá, para facilitar, mas na época as fonéticas era passada de pai para filho, de mestre para aluno, né? Era passado os sinais vocálicos de um para o outro. Depois, com o tempo, eles colocaram estes sinais vocálicos embaixo para ajudar as pessoas a pronunciar de forma correta. Então nós estamos vendo aí, pessoal, as quatro palavras do alfabeto hebraico, elas podem significar coisas diferentes, né? Porém, se você não entende a gramática do hebraico e do aramaico, se você já leu essa palavra um dia e você viu como gamal, camelo, aí quando você vê ela de novo, você vai traduzir do mesmo jeito. Foi o que os copistas gregos fizeram. Eles tinham visto essa palavra em algum contexto que era camelo. Quando eles bateram o olho nessas quatro palavras aqui, olharam, olha, gimel, mem, lamed, aleph, camelo. Então quando eles foram traduzir do aramaico para o grego, colocaram camelo. Quando na realidade, pessoal, a palavra certa, a fonética é essa daqui, ganlá, corda, tá? Então a gente vai estar trazendo aqui, pessoal, vários estudos agora, mostrando aqui os erros de tradução dos textos gregos, tá? Que segundo, quando eu fiz teologia, que eu estudei grego, os professores falaram, né, que existem aproximadamente 4.500 variantes, né, 4.500 erros dos manuscritos gregos. Então é muito erro, né? O que não ocorre na Peshita, em aramaico. Então eu vou estar trazendo aqui alguns estudos e corrigindo, né? Vou estar trazendo estudos usando o texto aramaico e vou estar também trazendo algumas correções de tradução em língua portuguesa dos textos gregos, corrigindo também usando a Peshita em aramaico. Beleza, pessoal? Então Deus abençoe a todos e espero que você venha acompanhar aí o canal para continuar aí tendo acesso a novas correções de tradução, para que você tenha acesso verdadeiro a como é uma boa tradução para a língua portuguesa, que para mim com certeza a mais confiável é
o aramaico do que o texto grego. Ah, mas as pessoas dizem, os teólogos falam que é o grego. Pessoal, é só você ter mente, é só você pensar, tá? Aqui no Ocidente, as pessoas defendem com unhas e dentes o grego, mas no Oriente, as igrejas do Oriente nunca defenderam que o grego é as línguas originais. Ao contrário, eles sempre defenderam, todas as igrejas, a maioria das igrejas cristãs do Oriente, elas defendem o aramaico como língua original. E os escritores do século 2, 3 e 4 da igreja cristã também deixaram nos seus escritos que o Novo Testamento era escrito em alfabeto hebraico, porque o alfabeto hebraico e o aramaico é o mesmo, né? Na realidade é o aramaico. Então, e depois eles disseram que foram traduzidos para o grego, tá? E é por isso que tem esse monte de erro nos textos gregos aí. E a gente vai estar trazendo aqui várias correções de tradução do grego, usando os textos originais em aramaico. Então Deus abençoe a todos, fica comigo aí para os próximos vídeos.